com o nariz entupido. O que fazer nesses casos? Como desentupir o nariz de bebê? Vem comigo que eu vou te contar. Olá mamãe, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Cíntia Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bebê com o nariz entupido. Esse momento tão desesperador, né? O recém-nascido ou criança ou bebezinho de meses aí está com o nariz entupido, o que fazer nesses casos? Fica comigo até o final desse vídeo que é sobre isso que eu vou falar hoje, mas antes já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e a sua interação comigo aqui é muito importante para que esse vídeo chegue a outras mamães e assim elas também tenham acesso a esse conteúdo. Então faz isso aí porque é bem rapidinho para você e bem importante para mim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bebê ou recém-nascido com o nariz entupido, o que fazer nesses casos, né? Primeiro, o que pode causar nariz entupido em recém-nascidos ou em bebê? Pode ser que ele esteja resfriado, pode ser que ele esteja com gripe, né? Pode ser que ele tenha adenoides aumentada, que é aquela carninha aqui do nariz, e aí ela pode dar gripes em excesso, e aí a criança precisa fazer uma pequena cirurgia, mais ou menos em torno de 4 anos, ou até um pouco antes, a depender da indicação do pediatra ou do médico, que necessita de avaliação. Quando a criança tem resfriados frequentes, gripa muita facilidade, pode ser que ela tenha essas adenoides aumentadas, e aí fazendo essa cirurgia tem a correção. E o tempo seco também pode ser um causador de nariz entupido, né? Então, essas são as principais causas de que a criança pode ter o nariz entupido, pode ter pegado resfriado ou uma gripe. E como evitar isso? Algumas medidas a gente pode estar fazendo para evitar, né? A gente sabe que não tem como, de fato, evitar 100%, mas algumas coisas que a gente faz em casa, principalmente quando a gente tem bebê recém-nascido, por exemplo, manter a casa sempre limpa, evitar tapetes e cortinas com poeira, né? Fazer a limpeza adequadamente e frequentemente. Quem tem kit berço também, manter sempre higienizado. Os recém-nascidos, principalmente, eles têm muita facilidade com essa questão de poeira, do tempo seco, então evitar mudanças drásticas de temperatura. Tá no ar-condicionado, de repente vai pro calor, ou tá no calor e entra já no ar-condicionado, isso pode causar algum resfriado também no bebê recém-nascido ou no bebê, e aí a gente deve evitar esse tipo de coisa, tá? E agora eu separei para vocês 6 dicas do que fazer nesse caso. O bebê gripou, não teve jeito, tá resfriado, tá com coriza, tá todo entupido. O que fazer? Primeiro de tudo, isso aqui não substitui de forma alguma uma consulta com o pediatra, tá? É muito importante a avaliação com o pediatra, principalmente se você tem um recém-nascido, porque o pediatra precisa analisar os pulmões, se está tudo limpinho, se está tudo ok, como está a respiração dessa criança, e ao escutar, fazer a escuta para ver se de fato não está com catarro, com secreção no pulmão, tá? Então, primeiro de tudo é a consulta com o pediatra, isto não substitui de forma alguma. Se você tem um recém-nascido, marca logo a consulta com o pediatra. Os primeiros 28 dias de vida é muito importante o acompanhamento presente com o pediatra em casos de resfriado, de gripe ou de secreção, tá? Mas uma coisa que ajuda muito é a lavagem nasal. Muitos pais têm medo de fazer a lavagem nasal porque a criança vai chorar, vai incomodar a criança, eu tenho medo de fazer errado, eu não sei fazer, eu nunca fiz. Mas o fato é que a lavagem nasal é o principal tratamento para coriza, para nariz entupido, porque ela tira muita secreção. A criança, quanto menor for, menos expelir o catarro ela vai saber. Ela não sabe tossir, ela não sabe escarrar, ela não sabe... ela sabe o básico ela vai espirrar porque é natural, né? O organismo dela já faz isso, mas ela não sabe expelir aquela secreção. Então ela sofre muito com aquele catarro acumulado aqui no nariz, na garganta, nessa parte da cabeça. E aí, a lavagem nasal tira muito essa secreção. Mas, Cíntia, eu morro de medo de fazer. Assista vídeos no YouTube, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo pra vocês. Eu tenho intenção de gravar hoje, mas não vai dar. E daí, assistam vídeos no YouTube como fazer a lavagem nasal. Faça em você, foi assim que eu comecei a fazer. Eu tinha medo de fazer também, eu não sabia fazer, assisti vídeos e testei em mim. Vi que não doía, que não era nada demais. E aí fiz no meu primeiro filho, Gustavo, e foi super tranquilo. De fato, limpa muito, gente. Dá uma aliviada muito boa neles, eles conseguem respirar bem melhor depois da lavagem nasal. E é feita com soro, tá? Não é com água, pelo amor de Deus, se fizer com água vai arder o nariz do bebê. Arde muito. Então, é com soro fisiológico que não arde e ele tem que estar em temperatura ambiente, não pode estar gelado, tá? O soro não pode estar gelado, tem que estar em temperatura ambiente para você fazer a lavagem nasal. Então, faz a lavagem nasal no seu bebê que você vai ver que vai ajudar bastante. Existe até umas seringas específicas que são com os bichinhos, vou deixar a imagem para vocês. Ou você também pode pegar aqueles protetor de fone de ouvido, sabe aqueles fones de ouvido que são pontudinho, bicudinho, que você coloca e ele tem tipo uma borrachinha, vocês tiram aquela borrachinha e coloca na seringa. E ali evita de machucar o nariz do bebê, né? Porque às vezes o bebê acaba se mexendo e a ponta da seringa pode acabar
machucando o nariz. E daí você pode colocar de forma de proteger a seringa e fazer a lavagem nasal, tá? Sobre as quantidades, quanto de soro. Quando são bebês muito pequenos, recém-nascido ou até ali uns 4 meses, o indicado é 3 ml de soro. A partir disso, você já pode fazer com um pouco mais de ml, 10 ml, que é aquela seringa um pouco maior. O bebê ele já tem já consegue suportar o jato, tá? Então o jato tem que ser forte, que é para que a secreção saia do outro lado do nariz. Você vai aplicar de um lado e o catarro a secreção vai sair do outro lado. Então só faça a lavagem nasal. A criança pode chorar, mas depois ela vai se acostumar, gente, e é pro bem dela. Criança chorar faz parte, é o meio de comunicação delas, então não se fique impressionado com o choro da criança, tá? A lavagem nasal vai ajudar bastante o seu bebê. A segunda dica é a lavagem com salsepe ou com mareses. Ele é um fluidificante que vai limpar as vias aéreas, não é tão forte quanto a lavagem nasal. O jato dela é bem mais fraquinho, mas dá uma limpada, dá uma aliviada também. Então você pode fazer essa lavagem várias vezes. Os pediatras recomendam, né, utilizar o mareses ou o salsepe, que é um negocinho tipo um jatinho com uma aguinha, e aí ela dá uma limpeza, dá uma ajudada no bebê também. Se você tem tanto medo de fazer a lavagem nasal, mas isso não substitui. A lavagem nasal, ela ainda é melhor do que isso, mas pode ser feito como forma complementar. Esse daqui, ó, é o mareses, é o que eu utilizo com os meninos. Ele tem essa pontinha aqui, daí quando a gente aperta, ele sai um jatinho, não sei se nem dá pra ver, mas ele sai um jatinho de ar, e aí dá uma limpada no nariz da criança, certo? Esse daqui é o mareses. A terceira dica para melhorar, para deixar de congestionar o nariz do bebê, né, para desentupir o nariz do bebê, é o aspirador nasal. Ele é uma bolotinha e tem 2 fios, um você vai colocar no nariz do bebê e o outro você vai sugar com a boca. Ui, que nojinho! Já sugou com o netão, o catarro do Heitor? Deixa de nojinho, não tem nojo nada, é um bebê, né? Então a gente vai sugar ali, fazer bastante força para puxar aquele catarro. E ele só é indicado quando de fato tem muita secreção, porque possa ser que acabe irritando o nariz do bebê, porque você fica colocando muito, a criança se mexe e tudo mais, enfim. Não é para fazer com secreções leves, porque pode acabar ferindo o narizinho. Então, se a criança estiver bastante incomodada, você pode utilizar esse aspirador nasal. Ele é bem eficaz, é muito bom e de fato suga o catarro do bebê. A quarta dica para desentupir o nariz do bebê é a nebulização com soro. Pode ser feito só com soro ou com algum remedinho indicado pelo pediatra, né? Claro que se tiver um remédio vai ser muito mais eficaz, muito mais rápido do que somente o soro. Mas às vezes depende do nível de secreção que a criança tem. Às vezes ela tá só com resfriadinho, é algo mais leve, você faz a nebulização só com soro e de fato já resolve. Se for algo mais pesado, vai precisar de uma indicação do pediatra, né? De um remédio. Aqui eu sempre utilizo o Fluibron. Não é indicação, gente, não é pra vocês comprarem. Conversa com o seu pediatra, com o pediatra da criança, né? Mas eu sempre utilizo o Fluibron quando é um resfriado assim mais... Como é que eu posso dizer? Quando é assim um resfriado mais forte, algo que de fato precisa de um tratamento, então eu sempre utilizo o Fluibron com eles. E dá uma aliviada bastante, muito boa. Uma dica extra aqui. Gente, eu não tenho o nebulizador ultrassônico, que é aquele que não faz barulho. Se você não conhece, vou deixar uma foto aqui pra você. Esse aqui é o silencioso. O meu nebulizador é aquele que faz mais barulho. E toda vez que eu vou fazer, o bebê acorda. Pega o motor do nebulizador e enrola num edredom bem fofo. Deixa ele bem enrolado. Aquilo ali vai abafar o som do nebulizador e ele não vai fazer tanto barulho. E aí você dá a nebulização quando o bebê estiver dormindo. Geralmente no sono noturno, naquele sono do início da noite, é o sono mais pesado das crianças, né? Então você pode dar a nebulização nesse horário e faz essa técnica de enrolar com o edredom, porque vai ficar bem abafado o sono, não vai fazer tanto barulho a ponto de incomodar o sono do bebê. A quinta dica é elevar a cabeceira do berço do bebê, porque quando ele deita, todas as secreções que estão no nariz e garganta tendem a descer, né, pra garganta, e aí acaba incomodando, causa tosse, causa sensação de falta de ar e tudo mais. Então eleva a cabeceira do berço, né, o colchão, coloca alguma coisa embaixo do colchão, um travesseiro, uma toalha, um lençol, enfim, pra deixar esse colchão mais elevado e a criança possa respirar melhor, e isso ajuda ela a respirar melhor. E a sexta dica é uma bacia com água para umidificar o ambiente, principalmente se você utilizar ar-condicionado. Gente, quem tem criança que está resfriada, o ventilador é pior do que o ar-condicionado. Faz o teste quando você está resfriado, utiliza o ventilador, dói, arde isso aqui tudo, né? O vento do ventilador incomoda bastante. Considero pior do que o ar-condicionado. Então, deixa o ar-condicionado, não deixa muito frio, mas deixa na temperatura agradável, coloca uma bacia com água, que esse ambiente tende a ficar seco devido ao ar-condicionado, ela vai dar uma umidificada no ambiente, fazendo com que o ambiente fique mais fluido, não fique tão seco. E isso ajuda também na respiração dos pequenos. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aí o seu like. Se você chegou
chegou até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Inscreva-se no canal para receber as notificações. Pode deixar sugestões de outros vídeos aqui também nos comentários. Me conta a sua experiência, se tá dando certo, se deu certo pra você alguma dessas dicas. E até a próxima. Tchau, tchau.